Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa Casa Legislativa, aos que nos honram com sua presença e aos que nos acompanham de forma virtual. Solicito ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmir Rohr Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E eu, Paulo Sérgio Marques. Constatar a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 27 de setembro de 2021. Pauta dessa sessão: no pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 39 da 29ª sessão ordinária do exercício de 2021. Registro das correspondências. Nas matérias do dia temos leitura do projeto de lei 36/2021, vindo do Executivo. Leitura da moção de apelo número 11/2021. Leitura e discussão e votação do pedido de informação número 05/2021. No grande expediente, temos inscrito Rafael Reiner, secretário da Agricultura, com a apresentação do relatório de atividades. Paulo Marques, com o assunto emendas e atividades legislativas. Na ordem do dia temos segunda discussão e votação dos projetos de lei complementar número 4, 5 e 6/2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei 34/2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei 35/2021. E única discussão e votação da moção de apelo 10/2021. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Michel Nedelbart, que vai falar sobre aniversário do Coral de Quilombo. No pequeno expediente, dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 39/2021, da 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 20 de setembro de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata. Dispensada a leitura, coloco em discussão a ata número 39/2021. A palavra está livre. Coloca a ata número 39/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Peço ao secretário para que faça o registro das correspondências. Proposta Unimed Santa Catarina para o VESC, Iporã do Oeste. Boa tarde, prezados. Faço esse contato para apresentar uma nova possibilidade de plano com a Unimed Santa Catarina através da parceria entre o VESC e a Unimed. A adesão é efetuada pelo vereador interessado, incluindo ou não dependentes, com pagamento por boleto enviado diretamente ao vereador, sendo o contrato realizado pelo CPF. Não há desconto em folha. As 3 coberturas do plano adequam-se à parte oeste do Estado, ao Estado de Santa Catarina e em toda a sua região e a cobertura nacional em todo o país. Aqueles que contratarem o plano no mês de setembro não precisarão cumprir carências, exceto para doenças ou lesões pré-existentes. Então, essa proposta, com os valores, enfim, ficará à disposição na secretaria da Casa e, se alguém tiver interesse, pode procurar a diretora para maiores esclarecimentos. Ofício GP número 157/2021. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 22 de setembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar edital de convocação para audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas do segundo quadrimestre do ano de 2021. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Valmor Reis, prefeito em exercício. Edital de convocação para audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento de metas do segundo quadrimestre do ano de 2021. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, faz saber que será realizada a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2021 e a apresentação do relatório quadrimestral do Fundo Municipal de Saúde no seguinte local, data e horário. Local, plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Data, 30 de setembro de 2021. Horário, 19 horas. Ficam todos convocados a participarem desta audiência. E Porã do Oeste, Santa Catarina, 17 de setembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Ofício GP número 158/2021. Porã do Oeste, Santa Catarina, em 24 de setembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar projeto de lei que autoriza o município de Porã do Oeste a conceder o uso de equipamentos agrícolas a grupos de produtores rurais para apreciação e votação na forma regimental, sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Valmor Reis, prefeito em exercício. Eram essas as correspondências, senhor presidente e senhores vereadores. Matérias do dia. Peço ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 36/2021. Projeto de lei número 36/2021. Autoriza o município de Porã do Oeste a conceder o uso de equipamentos agrícolas a grupo de produtores rurais. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Porã do Oeste, por seu poder executivo, autorizado a conceder gratuitamente o uso de equipamentos agrícolas adquiridos para a patrulha agrícola das comunidades com recursos federais, estaduais, emendas parlamentares, de projetos ou próprios e reservatórios de água aos grupos de produtores rurais do município, conforme as solicitações e demandas das comunidades interioranas. Parágrafo 1º. A concessão de uso será nos termos desta lei, ratificada pelo termo de cessão de uso. Parágrafo 2º. A concessão de uso autorizada por esta lei se fará com inexigibilidade de licitação, em face de notória especialização do grupo de produtores rurais com seus responsáveis. Artigo 2º. A definição dos grupos de agricultores beneficiados será realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, em conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, respeitado o plano de trabalho de cada projeto recurso e observada a prévia existência do equipamento. Artigo 3º. O cessionário poderá usar o equipamento como se próprio fosse, na finalidade do mesmo, obrigando-se a mantê-lo em perfeitas condições em que recebeu, salvo desgastes naturais. Parágrafo único. O grupo de produtores beneficiados com os equipamentos deverá, por meio do responsável pela guarda do mesmo, possuir um espaço físico adequado, coberto, para o abrigo e guarda desses bens, evitando as ações climáticas adversas. Artigo 4º. O termo de cessão de uso deverá contemplar a localidade a ser beneficiada com o equipamento e possuir em anexo relação, identificando os produtores rurais integrantes do grupo. Artigo 5º. Caberá ao grupo de produtores rurais manter em ordem e apresentar sempre que solicitado pelo concedente. Parágrafo único. Livro de atas que contenha
a formalização da sua criação, a composição da sua diretoria, a definição da área a ser abrangida e os valores a serem cobrados pelo uso dos equipamentos cedidos. Artigo 6º. O cedente poderá, a qualquer tempo, fiscalizar se os equipamentos estão sendo utilizados para os fins e na forma a que se refere o parágrafo único do artigo 5º desta lei, bem como a qualquer tempo vistoriar os equipamentos para verificar que se atende ao previsto no termo pactuado por intermédio do servidor público que detenha atribuições de fiscalização dos equipamentos cedidos. Artigo 7º. O uso dos equipamentos é de direito de todos os produtores rurais que compõem o grupo e ou a área a ser beneficiada, conforme a descrição do termo de cessão de uso. Artigo 8º. Caberá ao cessionário o pagamento de eventuais tributos incidentes sobre os equipamentos cedidos. Artigo 9º. O cessionário não poderá, a qualquer título, conceder os equipamentos a terceiros, ou seja, a outros grupos sem prévia autorização escrita do cedente. Artigo 10º. No mês de dezembro de cada exercício, o grupo de produtores rurais deverá apresentar ao cedente prestação de contas em que conste o devido controle do uso dos equipamentos pelo grupo, bem como dos pagamentos efetuados pelos agricultores do grupo. Parágrafo único. A prestação de contas deverá ainda demonstrar o estado de conservação dos equipamentos para que possam compor um inventário geral dos bens do município, além do relato de qualquer anormalidade no funcionamento do grupo ou no uso dos equipamentos, situação em que o cedente poderá tomar as medidas que entender cabíveis. Artigo 11º. É de responsabilidade do grupo de produtores a guarda dos bens públicos cuja concessão de uso lhes é confiada, respondendo perante a administração pela perda ou danos que porventura vierem a ocorrer. Artigo 12º. A concessão de uso será celebrada pelo prazo mínimo de 10 anos, podendo ser prorrogada havendo concordância de ambas as partes e rescindida a qualquer tempo, por solicitação de uma das partes, caso em que deverá haver comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 13º. Em caso de inexecução, descumprimento total ou parcial deste termo, a rescisão dar-se automaticamente, independente de notificações judicial ou extrajudicial. Parágrafo único. Constituem causas de revogação da concessão de uso, dentre outras. Primeiro, o desvio de finalidade no uso do bem público concedido, devendo exclusivamente ser utilizado para desenvolver projetos e ações de fomento à produção primária pelos grupos de agricultores. Segundo, o descumprimento de alguma das cláusulas ou condições expostas nessa lei ou termo. Terceiro, manifestação de contrariedade por parte do grupo de produtores detentor do equipamento às vistorias no local e nos bens cedidos. Quarto, não conservação adequada dos equipamentos confiados. Quinto, permissão de atos de depredação do patrimônio público. Sexto, prática ou permissão para que se pratique qualquer ato contrário ao interesse público. Sétimo, não pagamento dos impostos incidentes. Oitavo, não permissão do uso do equipamento a todos os produtores rurais que compõem o grupo a ser beneficiada ou nono, não apresentação ao cedente da prestação de contas, descrito no artigo 10º desta lei. Artigo 14º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, se aplicando também aos grupos que já detêm equipamentos cedidos e os que vierem a ser. E por ano este, 24 de setembro de 2021, Valmor Reis, vice-prefeito em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o município de Porã do Oeste a conceder o uso de equipamentos agrícolas a grupo de produtores rurais, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O município de Porã do Oeste possui equipamentos especialmente agrícolas, cedidos aos grupos de produtores rurais, assim como por meio de termo de cooperação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
prática adotada por diversas administrações anteriores e que a atual administração pretende dar continuidade. O município recebeu recentemente diversos equipamentos como distribuidores de calcário e adubo orgânico e outros equipamentos mais que deverão oportunamente ser adquiridos, resultado inclusive de pleitos e recursos viabilizados por vereadores desta casa e que deverão ser destinados aos produtores rurais para que estes façam bom uso e reverta em benefício da agricultura de Porã do Oeste. Visando fazer a cessão de uso dos atuais equipamentos, bem como outros que eventualmente venham a ser adquiridos, o Executivo Municipal vem, por meio do presente projeto de lei, solicitar a autorização legislativa para fazer as cessões de uso, sem que, para tanto, seja necessário, toda vez, enviar novo projeto de lei visando a autorização. Por esta razão, a presente propositura, autorizado a conceder gratuitamente o uso de equipamentos agrícolas adquiridos para a patrulha agrícola das comunidades, com recursos federais, estaduais, emendas de parlamentares, de projetos ou próprios e reservatórios de água aos grupos de produtores rurais do município, conforme as solicitações e demandas das comunidades interioranas, ressaltamos que a inclusão de caixas de água se faz necessário devido à destinação pela Defesa Civil em decorrência da estiagem de reservatórios de água que serão destinados para diferentes comunidades e para a devida formalização é necessário o termo de cessão de uso. A presente matéria também autoriza a regularização de eventuais equipamentos que tenham sido cedidos no passado e não tenha sido formalizado por meio do termo de cessão de uso, deixando desta forma todas as cessões regularizadas. Certo do apoio dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. E Porã do Oeste, Santa Catarina, 27 de setembro de 2021. Valmor Reis, vice-prefeito em exercício. O projeto de lei 36/2021 fica passado para as comissões devidas para parecer na forma regimental. Peço ao secretário para que faça a leitura da moção de apelo número 11, de proposição dos vereadores da bancada do MDB. Moção de apelo número 11, 2021. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. Os vereadores abaixo assinado, Michel Nedelbart, Adriano Klein, Osni Simon e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresentam e requerem seja encaminhada a moção de apelo ao excelentíssimo senhor Altair Silva, secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados Estaduais, deputado Mauro de Nadal, nas seguintes considerações e termos. Para que o Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, disponibilize mais recursos para atender aos diferentes programas de incentivo rural de Santa Catarina, especialmente os programas que visam financiar obras a juro zero. Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, 27 de setembro de 2021. Michel Nedelbart, vereador autor. Osni Simon, Adriano Klein e demais vereadores apoiadores. Considerando as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares em todos os municípios catarinenses, dificuldades decorrentes da estiagem, da alta dos preços, dos insumos agrícolas, da energia elétrica, da desvalorização da sua produção. Considerando programas já consolidados na área da agricultura do Estado catarinense, como o Terra Boa, que visa contribuir com os produtores rurais na disponibilização de calcário, sementes de milho, incentivos para a plantação de pastagens, incentivos para o desenvolvimento da apicultura, conservação do solo, Programa Investe Agro Santa Catarina de subvenção de juros e o Fomento Agro Santa Catarina, que presta financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural, FDR, sem juros. Considerando que, em junho, foram lançados programas especiais em apoio aos agricultores, nos quais a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural reafirma seu compromisso em atender os municípios
e agricultores catarinenses com programas de subvenção de juros através do FDR, considerando que as pequenas propriedades rurais são responsáveis por grande parte dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros, considerando que os pequenos proprietários rurais passam por dificuldade de comercialização dos seus produtos, porque não têm condições de produzir em grande escala e soma-se isto ao alto custo dos insumos numa negociação desigual, porque não possuem poder de barganha, considerando que em grande parte faltam incentivos por parte do governo, que não oferece linhas de crédito com facilidade para pagar. Além disso, falta amparo técnico e subsídios. A Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Estado de Santa Catarina, acata a proposição dos vereadores Michel Nedelbart, Adriano Klein e Osni Simon, que apelam às autoridades catarinenses para que o Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, disponibilize mais recursos para atender aos diferentes programas de incentivo rural de Santa Catarina, especialmente os programas que visam financiar obras a juro zero. Câmara Municipal de Iporandoeste, Santa Catarina, 27 de setembro de 2021, Michel Nedelbart, autor, demais vereadores. A moção de apelo 11/2021 fica baixada para a Comissão devida para parecer. Peço ao secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 5/2021, de proposição do vereador Michel Nedelbart. Pedido de informação número 5/2021. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Iporandoeste, Santa Catarina. Michel Nedelbart, vereador integrante desta Casa Legislativa, com supedâneo na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, inciso 9º, parágrafo 2º, artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do regimento interno desta Casa, depois de cumpridas as formalidades legais e regimentais, requer, se aprovado for, seja encaminhado o presente expediente ao Executivo Municipal para que este informe a Câmara Municipal por escrito, disponibilizadas na Câmara de Vereadores o que segue. Quais e quantos grupos de agricultores organizados estão cadastrados na Secretaria da Agricultura deste município? Que informe e liste quais equipamentos ou patrimônio público cedido, designado, para cada grupo organizado, que denomine os equipamentos cedidos ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais no município de Iporandoeste. Michel Nedelbart, vereador do MDB. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento de informações é uma ferramenta legal previsto no nosso regimento interno e em regimentos dos poderes legislativos do nosso país. Deve ser utilizada para trazer solicitações ao Poder Executivo. Nós, vereadores, somos agentes políticos responsáveis pela análise e aprovação das leis que regem o município e isto aumenta a nossa responsabilidade de fiscalizar e controlar os atos praticados pelo Executivo. Assim, quando temos dúvidas em relação às ações do governo, é nossa obrigação nos informar e solicitar os devidos esclarecimentos e é natural do Poder Executivo prestar as devidas explicações. Segundo informações de agricultores, o município tem doado ou cedido equipamentos públicos para grupos de agricultores. A dúvida rescinde sobre quem são os grupos e que serviços estes grupos prestam para a sociedade com equipamentos públicos e acompanhar a conservação dessas máquinas. Desse modo, espero esclarecimentos a fim de atender à lógica do governo na cedência de equipamentos públicos para a execução dos serviços. Atenciosamente, Michel Nedelbart. Coloca em discussão o pedido de informação número 5/2021. A palavra está livre. Vereador Presidente, Michel. Saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, o secretário da Agricultura, Rafael, o advogado do Legislativo, o Paulo Spielmann, também o suplente de vereador alemão, né, o nosso telespectador aí, o Rafael, e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, esse pedido de informação, né, a gente fez pelo motivo de a gente poder acompanhar quais são as máquinas, o que foi cedido
tanto para o sindicato, se foi cedido para alguns grupos de agricultores, para nós acompanhar, porque isso é um patrimônio público, então é nosso dever fiscalizar e ver se estão corretamente sendo usados, né? Então é nesse sentido que eu fiz esse pedido de informação, justamente para nós saber do que é do município, para nós poder fiscalizar, né? E dar um destino correto. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloco em votação o pedido de informação número 5/2021. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. No grande expediente, convido o secretário da Agricultura, Rafael Reiner, para fazer uso da tribuna para a apresentação do relatório de atividades desenvolvidas pela Secretaria da Agricultura. Então, primeiramente, boa noite a todos. Quero aqui inicialmente então saudar ao senhor presidente, aos demais vereadores e vereadoras desta casa, à imprensa que se faz aqui presente, assim como a todos os internautas e funcionários desta casa que nos acompanham. Bom, inicialmente então para hoje o que me traz a essa tribuna é justamente para esclarecer um pouco mais dos trabalhos que foram realizados e concluídos através da Secretaria da Agricultura, como também da Secretaria de Transportes e Obras, buscando repassar a vocês, representantes do povo e do Poder Legislativo, e a toda a população de Porã do Oeste, a transparência e a serenidade dos trabalhos realizados durante esses 9 meses de gestão. Trago aqui inicialmente, então, um breve relatório referente aos trabalhos da Secretaria de Obras, e junto a isso também colocar que tivemos uma demanda enorme, principalmente relacionada aos trabalhos na execução da recuperação dos acessos e da questão da necessidade de recuperação de algumas estradas principais como secundárias deste município. Então, para os que estão presentes também, estará passando uma breve apresentação de alguns registros e algumas fotografias durante esse período de trabalho. Cascalhamento e compactação da estrada geral entre Pirapó e Lagoa dos Patos. 16 cargas de material retirado para limpeza e alargamento da via. Mais 717 cargas de cascalho para formulação da base. Estrada geral linha FAIC. Somam 73 cargas de material para descarte em função da limpeza, mais 488 cargas de cascalho. Recuperação dos trechos mais críticos da Estrada Geral da Barra Grande, Piraju, linha Taquaruçu, cabeceira do Taquaruçu, São Luís e linha Enganador. Somam um total de 759 cargas de cascalho. Recuperação dos trechos mais críticos de tráfego nas estradas de linha Iratim, União da Serra, linha Laranjeiras, linha Lenkner e São Venelino. Somam um total de 197 cargas de cascalho. Cascalhamento da linha Souza, são 68 cargas de material colocado. Recuperação de alguns trechos mais críticos e necessários das estradas de linha São Lourenço, Taipa Alta, Quilombo, Macucuzinho e linha Helfer. Somam um total de 362 cargas de cascalho. Desvio da estrada próxima à propriedade de Atenor Kiko, em linha São Lourenço. Somam um total de 55 cargas de cascalho. Campo de linha Monte Maria, 392 cargas para preenchimento, mais 46 cargas de terra para o plantio da grama e o nivelamento do campo. Cascalhamento da estrada geral de linha Vitória-Evorá, 55 cargas de material para limpeza, mais 679 cargas de cascalho para a recuperação da estrada. Ginásio linha Aparecida, auxílio no muro de pneus, mais 15 cargas para a limpeza do pátio, em sequência mais 24 cargas para o cascalhamento do mesmo. Estrada geral de linha Letras, necessárias 374 cargas de cascalho para a recuperação da base e correta manutenção da futura via. Totalizando então nas estradas gerais, até então, nesses 9 meses de trabalho,
3.699 cargas de cascalho nas estradas do município. Acessos. Temos um total, então, hoje de 274 acessos às propriedades rurais recuperadas até então, mobilizando a equipe para a devida recuperação com limpeza e cascalhamento, sendo necessários 2.546 cargas de cascalho para a recuperação dos mesmos, eu digo desses acessos. Totalizando entre as estradas e os acessos, então, um total de 6.245 cargas de cascalho. Prestação de contas do cascalho, conforme Lei 1928. Total de horas já prestadas somam 74 horas, o que é equivalente a R$ 12.951 de custo para aquisição de 1.354 cargas de cascalho. Restam ainda, com o requerimento encaminhado para a prestação de contas, 2.928 cargas, que vão gerar mais um custo de R$ 27.991 ao município. Recolha de lixo no interior. Até então somam 125 cargas, o que dá uma média mensal de 14 cargas. Recolha de galhos e entulhos na cidade. 300 cargas de galhos, mais 97 cargas de entulho. Enterro de animais, um número que chama bastante a nossa atenção, que somam 415 enterros de animais em 9 meses de gestão. Fontes protegidas e aberturas de água. 39 fontes concluídas, disponibilizando um total de 78 tubos através da Secretaria da Agricultura. Aberturas de água somam 48 propriedades atendidas. Colocação de tubos. 20 tubos de 30, 116 tubos com diâmetro de 40, 82 tubos de 50, 29 tubos com diâmetro de 60, 32 tubos de 80, 7 tubos de 1,5 m, que somam um total de 286 tubos colocados nas estradas municipais. Transporte de água. Água para consumo humano, 831 mil litros. Água para consumo animal, 3.502.000 litros, totalizando o transporte de 4.333 litros de água até então. Incentivo, indústria e comércio, 19 empresas atendidas. A Odel, totalizamos então 70 horas de caminhão caçamba, 90 horas de trator esteira, 52 horas de escavadeira hidráulica e mais 20 horas de rolo compactador. Junto a esses serviços já citados, então, temos o patrulhamento praticamente então de todas as estradas gerais e secundárias do município, né? O que sempre também demanda uma equipe de trabalho muito grande para conseguir atender a todas as estradas municipais. Disponibilidade do parque de máquinas para execução das cabeceiras da ponte do Rio Lajeado Macucuzinho, como então foi colocado até no material ilustrativo, a elaboração das duas cabeceiras nas pontes de linha Monte Maria e Macucuzinho. São todos números reais que estão disponíveis junto à Secretaria de Transportes e Obras. Então, quem tiver alguma dúvida referente a esses números, estão todos disponíveis para serem consultados junto à Secretaria de Transportes e Obras. Falando um pouco mais, então, da agricultura, vale ressaltar, então, que muitos dos trabalhos já citados anteriormente, como a questão de fontes protegidas, recolha de lixo, acessos, vêm diretamente ao encontro da Secretaria da Agricultura também, justamente por se tratar do mesmo público-alvo. No setor da agricultura, posso citar a grande adesão dos agricultores no programa de melhoramento genético, na qual já investimos aproximadamente R$200 mil, sem contar com as despesas de abastecimento de nitrogênio que acontece mensalmente. Outro avanço gigantesco que observamos é na questão da certificação de propriedades livres de tuberculose e brucelose, na qual já estamos com aproximadamente 30% das propriedades leiteiras certificadas ou então com o processo de certificação em andamento. Incentivo à hora máquina, estamos com 296 agricultores beneficiados. Incentivo ao metro quadrado construído em novos empreendimentos, estamos com um investimento aproximado de R$100 mil até o momento. E o bônus agrícola também vale ressaltar, então, que teve uma adesão muito boa, foi algo bastante esperado e que a gente viu que
teve uma adesão bem interessante dos nossos agricultores, soma um total de um valor empenhado de R$ 488.586 com 586 reais. 488 mil com 586 reais. Então, sendo assim, quero aqui agradecer ao senhor presidente, aos demais vereadores pela oportunidade em explanar um pouco mais dos nossos trabalhos durante esses 9 meses de gestão e dizer que ainda temos muito a evoluir, muito a concretizar e muito a melhorar. E para isso contamos com a colaboração de vocês, como Poder Legislativo e representantes do povo de Porã do Oeste, a correta informação do que realmente podemos oferecer perante as leis do município e, com isso, estar atendendo a nossa população da melhor maneira possível. Também aproveitar o momento e estender o meu agradecimento especial a todos os servidores, à equipe de transportes e obras e também a da agricultura, que não medem esforços diariamente para conseguir atender a nossa população de Iporã do Oeste da melhor maneira possível. Então, desejo um ótimo trabalho a todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Agradecemos, então, ao secretário Rafael Rainer pela explanação do seu trabalho, do trabalho da Secretaria da Agricultura. Agora, para fazer uso da tribuna, convido o vereador Paulo Sérgio Marques, que vai falar sobre emendas e atividades legislativas. Saúdo o presidente, senhor Mário, demais colegas vereadores, secretário da Agricultura Rafael Rainer, assessor jurídico da Prefeitura Paulo Spielmann, suplente de vereador alemão, Gilberto Richel, mas popular alemão, Rafael, nosso munícipe presente aqui, e também a todos que nos acompanham de forma virtual. Só prestando um pouco de contas das atividades legislativas, dizer que na semana passada tivemos aí na terça-feira a presença do deputado federal do nosso partido PSD, Ricardo Guidi, que se fez presente na prefeitura, e ao qual a gente protocolou emendas para obras de infraestrutura. Então, tivemos a presença de membros do nosso partido, também do vice-prefeito em exercício, suplentes de vereadores, quem pôde participar aí, e a gente espera que também em breve nos atenda em nossos pleitos. Na sequência, ainda na quinta-feira à noite, a gente participou de um ato, juntamente com o secretário da Administração, Ervino Henkel, também com o vice-prefeito em exercício, e o vereador Bordignon, nosso colega, em Pinhalzinho, na cidade de Pinhalzinho, onde a gente, com a presença do governador do estado, onde foram destinados 1.550.000 em emendas para o nosso município. E gostaria aqui de enumerar elas, sendo 800 mil para a educação, no valor que será investido no auditório da Escola CIEF, recurso intermediado pela deputada estadual Marlene Fengler. 150 mil para a adequação e acessibilidade da Escola CIEF, emenda do deputado estadual Mauro de Nadal. 300 mil reais para a reforma e ampliação da Casa Familiar Rural, emenda da deputada estadual Luciane Carminati. 200 mil reais para investimentos em quadras esportivas e ginásio, emenda do deputado estadual Mauro de Nadal. 100 mil para obras de pavimentação e recapeamento asfáltico em ruas da cidade, emenda do deputado estadual Fabiano da Luz. Então, além disso, citar também, que na última viagem do prefeito à capital, por intermédio da deputada Marlene, intermediaram junto à Fundação Catarinense de Educação Especial a liberação de 500 mil reais para investimento em infraestrutura e equipamentos para a nossa PAI, recursos que devem ser liberados para a entidade em breve. Então, em meu nome, eu quero agradecer a todos os deputados que contribuíram com emendas para o nosso município, são de grande valia, serão usados para obras necessárias no nosso município. Da minha parte, particularmente, o meu agradecimento especial à deputada Marlene, que tem sempre um olhar muito especial, como mostram os recursos que ela tem destinado ao nosso município. Então,
solicito aí a todos os vereadores que continuem se empenhando em intermediar com os deputados as emendas parlamentares. E ainda dizer com a grata satisfação que na sexta-feira última agora, tivemos a visita do nosso presidente da Celesc no nosso município, Clécio Poleto Martins, que com mais alguns assessores, o nosso chefe da agência do Núcleo Regional de São Miguel, do chefe da área técnica, o chefe do Núcleo Sandro Valmórbida, o chefe da área técnica José Reinaldo Volkweis, o André, que é o chefe da agência de Chapecó, estiveram visitando em loco obras do programa Celesc Rural, especialmente a obra que foi feita na direção de São Lourenço a Barra Grande. E, na ocasião, também foi oferecido aí um almoço lá na Granja Barra Grande pela equipe do Milton Meus e sua equipe, sócios que tiveram presentes também. E no local e no evento a gente aproveitou e eu reforcei o pedido que eu fiz em viagem e que a gente fez em audiência com o secretário da Agricultura na época, buscando o apoio do secretário da Agricultura, da Marlene, que intermediou inclusive uma reunião com o diretor de distribuição na Celesc, um projeto onde a gente solicitou 4 projetos, mas que já foi lido inclusive nessa casa, que estaria autorizado a elaboração do projeto da rede dos 4, um foi autorizado, de São Medelino até Linha Esperança. Então, reforçamos o pedido para que realmente esse projeto possa ser executado. Esse projeto já foi concluído, o projeto em si, já foi feito o levantamento dele, porque ele tinha que ser terminado até o dia 30 de agosto, para que ele pudesse entrar em fase de licitação ainda esse ano. Então a gente está com expectativa boa de que isso possa acontecer e vamos continuar pedindo, cobrando para que possa acontecer, para que essas obras, quem sabe, aconteçam ainda ano que vem. Então, da minha parte, fico muito satisfeito com a visita do presidente e também com a expectativa em relação a esse projeto, que deve passar em termos de investimento da Celesc em torno de 2 milhões a 2 milhões e poucos, talvez passar de 2 milhões. Então é um projeto significativo que eu tenho certeza que vai potencializar, que vai trazer muitos investimentos para o nosso agricultor que está investindo, que acredita no nosso município, que acredita no potencial do município, que está trazendo retorno. Então, acho que tenho certeza que vai trazer muitos recursos também. Obrigado, presidente, era isso. Na ordem do dia, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 04/2021, que altera dispositivos da lei complementar número 57/2005, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município de Porandoeste e da outras providências. A palavra está livre. Vereador Paulo. Volto a saudar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários e a todos já nominados anteriormente. Então, só para quem nos ouve e nos acompanha também de forma virtual e não pôde acompanhar na semana passada, só para entendimento, é um projeto que trata da regulamentação do ISSQN e também do leasing cobrado no nosso município. É questão de regulamentação, a lei federal foi modificada, né? E aí para a gente poder cobrar esses tributos dessa forma, a gente precisa da lei municipal. Então é um projeto apenas para a gente adequar a legislação no nosso município para que possa ser cobrado. Então acredito que não há grandes dificuldades, esse projeto já recebeu o apoio de todos os vereadores na primeira sessão e continuo pedindo apoio para a aprovação desse projeto. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 04/2021. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tunin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Rohr Schneider. Sim. Eu, Mário Reck, sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osníssimo Sim. e Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, está aprovado por unanimidade.
Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 05/2021, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. A palavra está livre. Vereador Darcy. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, nossa vereadora, os demais colegas vereadores, servidores, suplente de vereador Gilberto, popular alemão, o nosso secretário da Agricultura e o assessor jurídico da Prefeitura e município que se faz presente. Quero dizer que esse projeto aqui, né, nós fomos eleitos pelo povo para defender o povo. E nós votando a favorável disso aqui, nós não estamos defendendo o povo. Porque, ora, o munícipe pagar 80% de uma pavimentação, eu não vejo justo isso, não vejo justo. Porque, é como eu sempre digo, prefeito não faz asfalto e nem calçamento, ele manda fazer. Quem paga é a população. Claro que ele vai pagar sobre o que vai valer a mais, né? Mas é ele que vai pagar. É o munícipe que está pagando. E ele, você sabe que vai valorizar mais, a propriedade dele, a rua, mas ele vai ter um IPTU bem mais caro lá na frente para pagar também, né? Então, nós deveríamos, como eu falei na audiência pública e falei na sessão passada, né? Deveria ser invertido. 20% para o munícipe e 80% para o município pagar. Nós temos o nosso município mãe, que é Mondaí, ninguém paga nem um centavo pela taxa de contribuição. Nós temos nossos municípios arredores aí, né? Que a taxa de contribuição não chega nem à metade desse projeto que nós estamos aprovando, né? Então, por isso que eu me manifestei ao contrário a vez passada e vou me manifestar hoje de novo, né? Porque nós fomos eleitos pelo povo para defender o povo, né? E nesse projeto aqui, nós defendendo esse projeto, nós estamos defendendo o prefeito e não o povo. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 05/2021. A votação é novamente nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Contrário. Irmir Horschneiders. Sim. Eu, Mário Reck, sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osníssimo. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, foi aprovado por maioria de votos. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número complementar número 06/2021, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, senhor Mário, a vice-presidente, a dona Irmi, os demais vereadores aqui presentes, o pessoal que está aqui nos assistindo presencialmente, secretário de Agricultura, senhor Rafael Rainer, o assessor jurídico, senhor Paulo Spielmann, o suplente de vereador, o Gilberto, popular alemão, o Rafael, que também se encontra aí, né, Pocho, popular, aos funcionários dessa casa, quero também cumprimentar aos internautas que nos assistem das suas casas. Preciso aqui justificar o uso desse espaço, porque na sessão passada, eu juntamente com meus colegas de bancada, a gente nos abstivemos de votar desse projeto, né, porque a gente estava ainda indeciso do que realmente a gente iria, qual decisão seria tomada por nossa bancada. Então, claro que a gente sempre quer o melhor para o munícipe, e o melhor seria, logicamente, ter o asfalto, né? E esse projeto de lei complementar número 006/2021,
ele versa na questão da melhoria, na questão do calçamento, de pedras irregulares. E fazendo uma visita, então, ainda essa semana, em loco, a algumas dessas ruas, visitando alguns moradores, e alguns que vieram procurar a gente, né? Claro que também é a opinião deles que seja feito asfalto, mas que por hora não é possível fazer, né? E aí, conversando com eles, eles acham assim que o primeiro momento agora seria realmente sair da poeira com que se encontra, né, muitas dessas ruas, né, onde com o fluxo de veículos há uma enorme dificuldade de manter as suas casas limpas, né? Então é um problema muito sério que está acontecendo nessas ruas que ainda não tem melhoria feita nem em termos de calçamento nem asfalto. A gente sabe que lá no futuro, provavelmente, essas ruas também serão contempladas ainda com uma segunda melhoria, que é asfalto. Por isso, nós, como vereadores, a gente precisa estar muito atento na base que vai ser feita nesse calçamento, que ela tem que ser muito sólida, muito firme, para que lá na frente, onde seja feito uma segunda melhoria com asfalto ali por cima, que realmente sustente, e onde há principalmente maior tráfego de veículos, né? Principalmente nessa rua 7 de setembro, que dá acesso a Taquaruçu, Barra Grande, onde tem muitos caminhões que transitam por esta via. A gente acha que tem que ter um cuidado muito especial, que tem que ter uma base muito sustentável para que não aconteça como aconteceram já em muitos outros casos, em outras ruas onde a base não foi bem feita e lá na frente houveram problemas onde se criaram buracos, né, onde se criaram realmente muitos desnivelamentos e que acabaram trazendo muitos problemas para os transeuntes e também aos moradores dessas ruas. Então a gente está se colocando a favor desse projeto de lei complementar. Eu estou me colocando a favor porque eu acho que, se no momento há essa possibilidade, deve ser beneficiado o morador com esse investimento e que seja feito, então, nesse primeiro momento, esse calçamento para que haja o melhoramento da qualidade de vida do cidadão iporanstino. Muito obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Volto a saudar o presidente, demais colegas vereadores e a população que já foi nominada anteriormente. Mais uma vez eu volto a defender o projeto e acredito que, e até concordo com o colega Osni, que disse que o ideal seria fazer o asfalto. Já me manifestei da outra vez que nós temos que decidir entre o ideal e o que é possível e talvez não deixar de fazer aquilo que pelo menos é possível, né? E nesse sentido a população espera por isso, espera sair da poeira, espera sair do barro, né? E de certa forma, eu sei que alguns comentários, às vezes a base do asfalto, a base do calçamento não é bem feita, ou se asfalto seria pior, mas eu vejo a rua, por exemplo, a Rua dos Pinheiros, que é uma rua de intenso fluxo de caminhões, e onde dá para ver que o asfalto não foi prejudicado. Mas nós temos outras ruas, se eu não me engano, no Novo Horizonte, outros loteamentos que foi feito asfalto direto, e aí tu vai lá ver, o asfalto já está sendo danificado. Então a questão ali não foi a base, né? Não foi a base, às vezes é a massa do concreto, a fórmula daquele, né? Então acho que a gente tem que ficar em cima, às vezes, da fiscalização do tipo de material. Claro que às vezes a gente não tem um conhecimento técnico suficiente, mas não acho que tenha sido por si só o calçamento o problema, né? O calçamento da padaria, que foi uma situação que citada na noite da audiência pública, é um calçamento que foi feito lá em 2000 eu até anotei aqui, 2001. Então são 20 anos atrás, né? E talvez foi a forma também do asfalto que foi feito, né? Então às vezes é a questão do próprio tipo de asfalto que foi feito, né? Então assim, em 2009 a 2012, quando eu fui vereador, a administração fez mais de 7 quilômetros, mais de 7 mil metros, mais de 7 quilômetros de calçamento na cidade. Então assim, né, se nós tivéssemos avançado em todas as administrações dessa forma, hoje a gente talvez não, né, poderíamos concluir,
né? Ou não precisaríamos estar discutindo nesse sentido, né? Se eu não me engano, na última administração foram licitadas o quê? 3 ruas, talvez, e nem sei se foi, eu acho que não foi iniciado nenhuma, né? Então, eu sei que o legal seria o asfalto. Talvez o melhor poderia ser o asfalto. Mas também não vamos deixar de fazer aquilo que é possível. Então, eu quero me manifestar favorável a essa questão do calçamento. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel com a palavra. Saúdo novamente, senhor presidente, os colegas vereadores e os já citados anteriormente. Bom, sobre esse projeto de lei complementar, eu quero aqui primeiro dizendo que nós não fomos contra, né? O nosso posicionamento foi por não ter uma segurança. O que nós estamos... O nosso papel como vereador não é simplesmente vir aqui e dizer sim ou não. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente está votando e propondo. Então, foi nesse sentido que a gente teve uma certa insegurança para estar votando a favor. Avaliando todos os quesitos, a questão das discussões, conversas entre nós, vereadores também. Então, a gente avaliou que sim, que daria para fazer, que era viável fazer. Né, nós até comentamos uma certa preocupação, que é onde é que tem o maior fluxo, ali na 7 de setembro. Né, então, mas assim, o pessoal ali realmente necessita. Então, nesse sentido, nós estamos nos posicionando a favor, agora em segunda votação, mas deixando claro que a nossa intenção não era, assim, nós queremos que as coisas andem, né, só foi por um posicionamento que... O que era o mais correto? O que é? Claro que o asfalto seria excelente, mas a gente também tem que entender a necessidade. Então, nesse sentido, nós estamos votando, eu falo por mim, o colega Osni já comentou, o Adriano também já antes, particularmente, já tinha conversado, então que nós estamos nos posicionando a favor desse projeto. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereadora Irmi, com a palavra. Quero saudar aqui o presidente Mário, demais colegas vereadores, secretário da Agricultura, assessor jurídico, suplente alemão e o Rafa, que se faz presente, e também o público que nos acompanha de forma virtual. Então, acho muito prudente os vereadores saber o que nós estamos votando aqui e também se antenar quanto às leis. O que é possível, a gente pode votar aqui, votar a favor ou contra, mas a gente sempre tem que observar as leis. Então, não adianta a gente encher a cabeça do povo, dizer que é possível fazer de um jeito ou de outro. Nós temos que falar o que é correto, o que está na lei, o que é permitido e o que não é. Então, isso é a primeira coisa que o vereador deve olhar para basear e dizer o seu voto aqui e se manifestar aqui. Então, a questão da contribuição de melhoria, ela segue regras, ela segue leis. Então, não adianta nós aqui querer dizer que tem que ser diferente, que tem que ser gratuito, se isso não é possível, né? Então, vejo bastante essa questão que nem os colegas ali colocaram, a questão do calçamento ou asfalto. Sinceramente, todo mundo aqui sabe que ia preferir asfalto, mas não temos condições para fazer asfalto, então vamos fazer calçamento, mas vamos atender aquelas famílias que moram naquelas ruas, porque hoje os novos loteamentos não vão mais ter esses problemas, então são problemas velhos que o nosso município tem e que nós temos que corrigir. Então, a melhor forma é, então, fazer calçamento, que nem os colegas, o Osni falou antes. Eu também conversei com muitas pessoas. No primeiro momento, eu também achei, não, vamos fazer logo asfalto, então. Mas conversando com a população e não tendo recurso para logo fazer asfalto para tudo, então vamos fazer calçamento. Isso é do interesse da população. Faça seu calçamento, então. Então, por isso, sou favorável ao projeto e a colaboração do munícipe, da população, na questão das vias públicas é muito importante. Não tem como, a municipalidade não vai ter dinheiro para fazer todas essas obras que o povo acha que tem que fazer e de forma gratuita. Isso não tem, isso não existe. Então, que nem esse projeto aqui, está incluído os R$450 mil
de emendas parlamentares que foram diluídas, vão ser, em todas essas ruas vai ter esse valor de abate, e o que sobrar de mais de 1 milhão vai ser rateado entre as famílias contempladas. Então, é importante essas emendas parlamentares. Agora, para o próximo grupo de ruas que vai ser contemplada, também já temos a garantia de emendas parlamentares, como o Paulo anunciou antes, a emenda parlamentar de 100 mil do Fabiano da Luz é justamente também para completar de novo para o próximo lote de ruas que vai ser asfaltado ou calçada. Então, é importante ressaltar isso, que é importante cada vereador procurar trazer recursos para o município. Dessa forma, sim, a gente vai estar construindo um município cada vez melhor. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Adriano, com a palavra. quero cumprimentar o presidente, em seu nome cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, as pessoas que se fazem presente hoje, o secretário Rafael Ranha, o assessor jurídico Paulo Spielmann, o suplente a vereador Alemão e o popular Kochel. E cumprimentar também todas as pessoas que nos assistem. Eu só me permite, Irmi, a senhora falou dos 450 mil de emendas. Salvo o meu juízo, pelo que eu entendi, ele está no projeto anterior, que é do asfalto. Neste projeto não está incluído esta verba, só para fazer a correção, né? E a senhora também colocou problemas futuros, né? A gente tenta, desses calçamentos, dessas ruas aí, ainda bem que hoje os novos loteamentos são cobrados ter toda a infraestrutura básica, né? Então, já para não ter esses problemas, né? Então, foi nesse sentido que nós avaliamos, na sessão passada, nos abster de votar, porque é pensando nesses problemas futuros, né? Como o vereador Osni e o Michel colocaram, se preocupando na base. A base mais correta a gente sabe, é a base feita pelo asfalto. Claro, que nem o vereador Paulo colocou, às vezes é usado um material de péssima qualidade e também o asfalto se estraga, né? Mas é nesse sentido que nós nos abstemos de votar e foi procurado as pessoas e claro, as pessoas veem, as pessoas dessas ruas veem agora a solução. Então nós, como vereadores, não estamos aqui para nos opor a essas pessoas. Se as pessoas dessas ruas preferem desta maneira, nós sempre vamos estar ao lado deles, né? Então nós vamos votar com eles, com certeza. Por isso que nós estamos hoje justificando a votação pelo sim, né? Mas ressaltando da nossa preocupação por ter uma base correta para futuramente não ter problemas. Como a vereadora Irmi colocou, nós temos que pensar não no imediato, nós vereadores, nós temos que pensar para várias gerações para frente, né? Então, tentar sempre resolver e fazer da melhor maneira. Vereador Paulo, se me permite, o senhor colocou na última gestão, foram listadas 3 ruas, né? Para fazer pedras irregulares, né? Mas foram feitos vários metros também em asfalto, né? Foi uma decisão difícil naquela época, foi feito um financiamento, eu votei a favor, eu vejo que foi feita a melhor escolha na época, porque hoje a atual administração sabe o valor do metro quadrado por asfalto, então, de uma maneira ou de outra, em valores, os moradores ganharam, porque se fosse hoje fazer, seria 2 ou 3 vezes o valor que foi feito naquela época. Então, só manifestando isso, Paulo. No resto, também me manifesto a favor a esse projeto. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra.
Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 06/2021. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Rohr Schneiders. Sim. Mário Reck, sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osni Simon. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 34/2021, que ratifica a segunda alteração do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal e interestadual de municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD, e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 34/2021. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 35/2021, que altera a lei número 733, de 24 de abril de 2000, e dispõe sobre a afetação de partes do lote urbano número 123, da quadra 11, matrícula número 5.521, do livro número 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí, para alargamento da Rua Jundiá, prolongamento da Rua Santo Antônio e destinação da área remanescente para estacionamento público e da outras providências. A palavra está livre. Vereador Adriano. Presidente, volto a cumprimentar todos os anteriormente mencionados. Esta é um projeto de lei, uma alteração da Lei 733, de 24 de abril de 2000. Dispõe sobre a afetação de partes do lote, né? Então, em 2000, no mandato, estava olhando antes, no mandato de Hugo Friedrich, foi adquirido dois lotes urbanos para abertura dessa rua, né? E parece que nessa lei vai ser alterado o artigo 1º. Acredito que na época, na lei não foi escrito corretamente para poder fazer hoje o registro, né? E nós, nesse ano, nós tínhamos aprovado uma lei já para poder fazer esse registro, mas pelo que eu fui informado, não foi usada a palavra correto, né? No caso seria afetação, né? Então foi no registro de imóveis e retornou para a nossa casa para nós fazermos essa correção. Então, depois de 21 anos, né, que essa rua já foi, que os terrenos foram comprados e que foi aberta a rua, agora parabenizar a administração para ela estar resolvendo ou tentando resolver essa questão burocrática. Então, no resto, está tudo certo. Da minha parte, eu sou favorável. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo, com a palavra. Saúdo novamente, presidente, a todos os demais já nominados anteriormente. Apenas para concluir mesmo, o Adriano também havia pedido a palavra, então é basicamente isso, Adriano. É só uma questão de sugestão de cartório para mudança de nome, que o nome correto não seria o desmembramento, e sim a afetação. Esse projeto já passou por esta casa, já foi aprovado, né, teve parecer favorável, nós da comissão também analisamos, e apenas se trata de uma questão de adequação
da nomenclatura correta, né, para dar prosseguimento a isso. Então, sou totalmente favorável. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 35/2021. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão a moção de apelo número 10/2021, que apela para que o Sistema Único de Saúde, através dos hospitais e clínicas credenciadas, retomem com urgência a realização de procedimentos eletivos de média e alta complexidade na área da saúde pública. A palavra está livre. Vereador Paulo, com a palavra. Saúdo mais uma vez o presidente, demais colegas vereadores, funcionários, a todos já nominados anteriormente e a quem também nos acompanha de forma virtual. A gente sabe que faz quase 2 anos que a gente está numa nova realidade, uma situação difícil, né? Inimaginável há um certo tempo atrás, que é a questão da pandemia do coronavírus que afetou o mundo inteiro, né? Inicialmente muita gente não sabia o que fazer e aos poucos foram sendo tomadas algumas decisões, né, que foram polêmicas, ainda existem muitas polêmicas sobre isso, mas está mais do que provado que a vacinação é o que realmente resolve e o que realmente melhorou a situação. Está provado, a ciência está aí para mostrar isso. E à medida que nós vamos avançando, aliás, por conta desse procedimento, vários outros procedimentos da área da saúde acabaram ficando de lado, porque foram eleitas prioridades. A prioridade foi tratar da pandemia da melhor forma possível. E até para evitar certas situações de aglomeração e tal, enfim, o país tem 600 mil mortes praticamente devido à pandemia. E esses procedimentos, que eu digo na área da saúde, deixaram de ser feito muito em relação a cirurgias, principalmente de média e alta complexidade, né, e que aos poucos estão sendo retomadas. Inclusive essa semana, hoje falando com o secretário da Saúde, essa semana nós devemos ter de novo cirurgias aqui de joelho e consultas na área de joelho, praticamente zerando a fila dos que estão inscritos no nosso município. Não tenho os números agora, porque eu não anotei, foi uma conversa informal, mas se eu não me engano, talvez eu até tenha anotado aqui, são 12 cirurgias, são 12 munícipes que vão fazer a cirurgia e 44 também de consulta de joelho. Mas a questão principalmente da alta complexidade está ficando para trás, que é a questão daqueles que precisam de uma prótese, aqueles que precisam de uma cirurgia no quadril, aquela cirurgia mais complicada e onde depende do governo do estado fornecer esse material, né? O município, falando com o secretário, está disponível para levar esse nosso município para consulta, se tiver que fazer uma ressonância, ou levar até o centro onde serão feitas essas cirurgias. Mas é preciso que o Estado retome. Tem muita gente na fila, tem vários na fila precisando de prótese de joelho, precisando de cirurgia do quadril. Então a gente está fazendo uma moção de apelo para que os órgãos responsáveis, o governador do Estado, o secretário da Saúde, para que retomem esses procedimentos, para que essa parcela da população que também não consegue mais trabalhar e que, além de tudo, não consegue mais trabalhar, tem dificuldade em outras situações, de locomoção, dor, né? Não consegue dormir muitas vezes, passam semanas à base de remédio, à base de codeína, à base de medicamentos e que também, ao longo do tempo, vão prejudicando. Então, eu peço também o apoio dos demais colegas vereadores para esta moção. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em única votação a moção de apelo número 10/2021. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Na explicação pessoal, para usar a tribuna, chamo o vereador Michel Nedelbart, que vai falar sobre aniversário do Coral de Quilombo. Saúdo novamente, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, o secretário da Agricultura, Rafael, o
suplente vereador Gilberto, popular alemão, e ao Porto, né, e o pessoal que nos assiste de casa. Então, só para constar aqui, registrar, no domingo, ontem, dia 26 de setembro, eu e a colega, na qualidade de vice-presidente, né, fomos até a comunidade de Linha Quilombo, que eles tinham uma celebração e apresentações em homenagem ao coral Nossa Senhora Imaculada Conceição, onde estavam celebrando os 11 anos do grupo, né? Um grupo não muito grande, mas unido, né? Eles eram somente moradores da comunidade, né? Onde eles se reúnem todas as terças-feiras para treinar sob o comando do regente Felipe Babi, né? Quero aproveitar aqui parabenizar a administração e ao INDACE por esse incentivo também, né? E que nem eu falei lá, deram oportunidade para a gente comunicar com eles, que a minha relação com a comunidade lá, ela é muito forte, né? Já vem de antes da relação política, já é uma ligação que eu tenho familiar e de amizades muito forte lá na comunidade. E eu me sinto muito bem lá, uma comunidade assim onde é que resplandece a simplicidade e a união. Por não ser uma comunidade muito grande, é uma comunidade muito unida, né? E isso torna a comunidade especial, né? Que nem eu havia comentado, que faz a gente sempre ter o gosto de voltar lá, né? E sempre sendo muito bem atendido. Lá tinha até um cartaz, para constar o registro, que dizia assim: o coral faz bem para a saúde e a mente, né? Na oportunidade que eu tive, eu comentei, para ela ficar completa, né? O coral faz bem para a saúde, a mente e a comunidade, porque são esses grupos que mantêm a comunidade de pé. Então, nesse sentido que nós fomos lá, uma apresentação espetacular, né? Quem não foi, perdeu, porque foi realmente muito bom, uma voz muito... O coral é um momento assim, muito legal, né? De escutar várias vozes unidas. Então, quero deixar aqui meus parabéns à comunidade e os parabéns também pelos 11 anos do coral Nossa Senhora Imaculada Conceição de Quilombo. Era isso, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 4 de outubro de 2021, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.